Bem, nos vídeos anteriores, nós examinamos vários aspectos do espaço da zona rural, não foi isso? Os sistemas de produção, os meios de produção que tem pelo mundo, os modos de produção, os setores, etc. Bem, aqui agora a gente examina a questão do espaço urbano, característica do espaço urbano. Essa primeira parte eu botei recordando a história porque é o que vocês viram em história. Ou seja, vocês já sabem disso. As primeiras cidades surgiram por causa da agricultura. O ser humano era nômade, eram grupos nômades, mudavam de lugar o tempo todo, mas quando passaram a dominar a agricultura, precisaram se fixar no lugar para poder plantar e colher. E aí passaram a ser sedentários. Então, as primeiras cidades vieram por causa da agricultura. Foi quando os grupamentos humanos passaram a ser sedentários. Pois bem, nessa plantação agrícola, os excedentes começaram a ser trocados por outro que eles não tinham, outros tipos de alimentos que eles não tinham, e também comercializados. E aí se formaram os primeiros aglomerados que passaram a ter características de cidade. Essas cidades passaram a se organizar e, claro, desenvolveram novas atividades econômicas, atividades que não existiam no campo, na parte rural. E isso começou a atrair as pessoas do campo. Isso aí é ao longo da história, né? Essas pessoas, elas saíam do campo e iam para as áreas urbanas em busca de empregos. Essa migração da população do campo para a cidade, vocês já conhecem, é chamada de êxodo rural. Então, o que é o êxodo rural? É a migração da população do campo para a área urbana, para a cidade, geralmente em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida. Por causa dessa migração, quer dizer, essas pessoas indo para as cidades, algumas cidades tornaram-se metrópoles, né? O que são as metrópoles? São cidades de grandes dimensões territoriais, têm um espaço muito amplo e uma grande população. E essas metrópoles, elas centralizam as atividades econômicas de uma região ou de um país e exercem uma grande influência cultural, social e econômica. Por exemplo, São Paulo, que é uma metrópole, até mais do que isso, né? A gente vai já ver, é uma mega cidade. Mas São Paulo é uma metrópole, uma cidade de grande dimensão, enorme população. São Paulo centraliza as atividades de toda a região onde ela fica. E ela tem influência cultural, as produções culturais, artísticas, entretenimento, a indústria fica na cidade de São Paulo. São Paulo é uma metrópole, tá? Então, é uma grande cidade ela centraliza as atividades de uma região e influencia toda essa região. As metrópoles, como são cidades gigantescas, né, oferecem maior variedade de comércio, de serviços, de saúde, de educação, de cultura, etc. E isso cada vez mais vai atraindo as pessoas que moram no campo ou em cidades menores, que vão para a metrópole em busca dessas melhores ofertas. E com isso, as metrópoles vão crescendo cada vez mais. Bem, quando uma metrópole cresce, ela passa a ocupar as áreas das cidades vizinhas. E aí o que acontece? Quando essas áreas urbanas, eu tenho duas cidades, a metrópole e uma cidade menor. A metrópole está crescendo, daqui a pouco ela se encontra, a área da metrópole se junta com a área da cidade menor. Quando essas áreas urbanas de duas ou mais cidades se juntam, ocorre o que a gente chama de conurbação. Então, o que é conurbação? São áreas urbanas de duas ou mais cidades que se unem. E aí você não consegue mais distinguir onde é que uma termina, onde é que a outra começa. O limite fica indefinido. Conurbação, tá? Isso já apareceu numa prova anterior e vai aparecer de novo agora. Bem, a metrópole, ela é o centro de uma região metropolitana. O que é uma região metropolitana? É uma região formada por esses municípios que estão ali todos juntos, municípios que estão integrados política, social e economicamente com essa metrópole. E olha só, os serviços públicos são comuns, ou seja, na metrópole tem um hospital. Esses municípios da região metropolitana todos usam esses hospitais. Uma infraestrutura em comum. A metrópole tem um serviço de água que fornece água para todos os municípios. A metrópole tem um serviço de transportes que atende o pessoal de todo o município, não é verdade? Nem precisa ir a São Paulo.
A região metropolitana aqui de Manaus, Manacapuru e Presidente Figueiredo, que são uma região metropolitana, oferecem infraestrutura comum, por exemplo. Lá em Manacapuru tem um hospital, mas quando é algo um pouco mais complexo, quem mora em Manacapuru vem aqui para Manaus para ser atendido no hospital daqui de Manaus. Infraestrutura em comum. Agora vejam só, quando várias cidades se unem, surge o que a gente chamou de conurbação, né? Mas olha lá, quando várias metrópoles se unem, várias metrópoles unem seus espaços territoriais, aí formam-se as megalópolis. São mega, maior do que a metrópole, né? Então, o livro de vocês mostra um exemplo que chama de Boache, é porque vai de Boston até Washington, o Bo, de Boston, Washington, de Washington. Engloba Boston, Nova York, Filadélfia e Washington. Isso é uma megalópole. Além disso, as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes são chamadas de megacidades. No Brasil, nós temos 2 cidades nessas condições, ou seja, com mais de 10 milhões de habitantes. Megacidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, tem um problema. As megacidades nos países desenvolvidos, apesar desse tamanho gigantesco, nos países desenvolvidos, elas conseguem oferecer soluções para os problemas urbanos, serviços de transporte, moradia, entretenimento, etc. Nos países não desenvolvidos, não é bem assim, a gente vai já falar sobre isso, tá? Então, por enquanto, só essa ideia. As megacidades, embora sejam gigantescas, nos países desenvolvidos, oferecem bons serviços para a população. Pois bem, algumas cidades elas têm influência internacional e por isso são conhecidas como cidades globais ou metrópoles globais. São cidades que influenciam em todo o mundo. Nessas cidades ficam as sedes das grandes empresas mundiais e ficam também as bolsas de valores mais movimentadas do mundo. Nova York, Londres, Tóquio, no Japão. Tá? Então, são as grandes cidades, essas grandes cidades influenciam o mundo todo, por isso são chamadas de cidades globais ou metrópoles globais para esse vídeo por aqui, beleza?